Bom, estamos voltando aqui. Agora são 18 horas e 7 minutos. Onde eu estudei, elas ficavam bravas comigo, se estiverem escutando, um beijo para todos vocês, que não existe mais 18, 17, 15, 12, é 1, 2, meio-dia, 4, 5. Aí você vai, olha uma Jovem Pan, que eu acompanho, ou um G1, ou... Agora são 14 horas. Eu falo para elas, não, mas daí são eles. Ah, é só eles, é só Jovem Pan e G1. Globo, é só eles. Ah, tá, desculpa, beleza. Aí, enfim. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Luísa. Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite a todos. É muito prazer estar aqui, né, para a gente colocar todo mundo ao par do que está acontecendo no nosso país, com a nossa previdência, o nosso futuro, né? Verdade, né? É importante demais. Bom, gente, ela já chegou, já ouviram a voz dela, né? Já viram que não é a minha, é a dela. Então, Regina, um beijo, preparem aí as perguntas, convide aí o vizinho, a vizinha que está com problema. Puxa, estou com o INSS lá, não sei o quê, não sei como é que eu vou fazer. Ela tá aqui, ela vai responder, tá ok? Vamos aproveitar. Então, bom, gente, atenção, vegetarianos, veganos, não sei se a doutora Ana é uma delas. Eu vou falar antes de perguntar, pra nem que ela fala, pô, cara, não faz isso. Porque não adianta. Gente, pelo amor de Deus, doutora Ana, de 6 a 8 litros de veneno tomamos durante um ano. O jeito Tá? todo mundo ter a sua hortinha em casa, Tá? viu? Isso. Esse é o jeito. 6 a 8 litros, já comprovadamente. Absurdo. E estão aumentando ainda, né? Estão legalizando mais ainda. Aí é o que eu falo para meus ouvintes, que eu prometi que eu não ia falar, mas eu não aguento. Eu era para ser advogado. Eu não aguento. O ex... Esqueci o nome dele agora. Mauro Brage. É isso? Mauro Brage? Alguma coisa assim. Sim, sim. E estão aumentando mais. Doutora Querem Ana, saber. Vou envenenar só o povo. Duas empresas de agrotóxico. Então. Mas uma é assim. atacadista e uma varejista. O que a senhora quer? Olha, na mão. Caneta na mão. num país onde quem está coordenando a ANS é dono de um maior plano de saúde, o que a gente pode esperar? Apoio? Né? Isso é nosso. Nenhum. Né? Quem deveria estar com o chicote na mão tomando conta tá com a caneta, pelo nosso direito, está com a caneta olhando o bolso dele. dele. Aí eu vi outro dia no Facebook. Desse jeito vamos nos tornar o quintal do mundo. Já somos. E olha, não está indo muito longe. Estão fazendo a mesma coisa com a nossa Previdência. Que a senhora vai colocar e expor para eles. Exatamente. Aonde estão fazendo a mesma coisa. Tá? Que é a pegadinha aí do... Enfim. E quer dizer, parece que é todos os setores, né? Exatamente. Estão tentando desmontar toda a parte pública para que a gente fique à mercê somente do privado no país quebrado do jeito que está. Entendeu? Olha, gente, então, eu falo veganos e vegetarianos, outro dia brigaram comigo aqui, não briga comigo. Gente, você acha que eu estou preocupado em vocês serem veganos, vegetarianos? Agora tô. Se falar que no Brasil acabou o agrotóxico, que nem na Rússia foi proibido o agrotóxico. Rússia! Exatamente. Ô, gente! E o nosso país que quer trazer Doutora, tudo que foi proibido aí fora. Comprovado Vergonha. já. Comprovado também cientificamente que em 2025, doutora Ana, amanhã, Sim. 2025 não é... Sim, não. Amanhã vão nascer crianças com Alzheimer, tá? É maravilha. Né? Pois Através do leite materno. E a gente vai botar conta disso pra quem? Então, né? Que as mulheres do campo ingerindo esses venenos, está passando para o leite materno, para geração e para o leite materno. Absurdo. Criança com Alzheimer. Absurdo. Sem falar das colmeias, né? Que isso aí também é outra coisa.
somos animais. Somos, eu digo, ser humano. Exatamente. É brincadeira. Eu sei que vão Exatamente. inventar a abelha eletrônica, mas cada abelhinha vai custar 100 mil reais. Não, Ela vai fazer a função da que faz gratuitamente Pois pra é, gente. e a vida, né? Nossa Enfim, Senhora. estão banalizando tudo mesmo, né? Fora os bichinhos. Natureza, tô falando, fauna, flora, enfim. Tá todo mundo. sabe? Então, veganos, vegetarianos, sejam, mas tenham condições de comprar orgânicos. Plantem nas suas casas. Pronto. Façam horta caseira. Tem horta, fui no Jardim Jaqueline. Gente, eles têm, como é que se diz? Eles têm horta lá dentro. Eu trouxe aqui salsinha, cebolinha. E é uma favela que todo mundo Sim, conhece. Sim, sim. Comunidade, né? Hoje fala Sim, comunidade. sim, sim. E é importante mesmo o senhor falar isso, porque divulga, né? Sabe? Todo mundo ir lá buscar. Sim. Todo mundo ir lá comprar, valorizar. Então, o assim, comércio fui local. ver a horta lá. Aliás, tem no meu site, não sei se a senhora viu. Eu tenho o tour que eu fiz lá. Olha lá. Que foi o quarto Cultura Arte. do Jardim Sim, Jaqueline. sim, sim. E tem as fotos que eu tirei lá com gente que tem 45 anos de Jaqueline, tem comércio, outros têm 30. Perfeito. Outros tem não sei o quê. Aham. Vai brincar com o filho da doutora Ana. Tadinho. Eu falei, vai ficar lá que tá um calor aqui no estúdio danado. E então eu falo para eles, tá? Me permita até, eu começo o programa desse jeito, porque eu não gosto, não quero deixar isso para lá. Tem o glifosato, que é o Roundup, chama-se mata-mato. Uhum. Esse veneno é aplicado na cultura, seja ela qual for, alface, para matar o matinho. Matar o matinho, só isso. Não é para matar a larva, Uhum. enfim. Sim. É só para matar o mato. E quem diz aí, que põe aí que é a cultura, que vai ser o quintal do mundo, Sim. nós já somos por causa disso. Porque o que aconteceu? Que é que nós conversamos, foram lá e Exatamente. tava sobrando esse daí lá, porque não estavam usando mais. Vamos levar para os macaquitos. Eles compram. Comprou tudo, encheu desse glifosato. Absurdo. Pulverizam, não existe uma... Obrigado. Não existe uma regra, não existe uma fiscalização para pulverização de agrotóxico, de veneno. E o que existia, tiraram, né? Aí vinha o Ministério da Agricultura, Meio Ambiente. Isso. Inexistente. Não, na realidade não. Inexistente seria bom, né? Se a senhora recebeu um vídeo dos aviões, tudo novo, Sim, sim. não desse governo, viu, gente? Atenção, não estou favorecendo ninguém. Mas, porra, deixa o cara sentar na cadeira. Foi de governo passado que tá lá parado. Zero. É, mas posso te falar uma coisa pro senhor? Esse governo aqui também já tá sentando, tá fazendo Não, besteira, hein? já tá. Tá acabando com a nossa Amazônia. No dia que a gente não tiver mais ar para respirar, eu quero ver o que será de nós. Então, em relação à Amazônia, não sei se é a queimada. Mas eu procurei ir atrás, porque assim, eu gosto de ter propriedade para falar, Sim, né? Seja ela que for, eu quero saber. Bom, como jornalista, tudo é o mínimo. perfeito. Então, vamos lá. Eu recebi um vídeo, mas veio um senhor aqui de meio ambiente. E perguntei para ele. Falei, olha, eu recebi um vídeo que estão chamando a gente de burro. Não sei se vocês já receberam esse vídeo. Não De recebi. burros, idiotas. De entrar nesse papinho desses caras do governo passado, etc. Aham. As queimadas, para começar, elas têm todos os anos. É, mas aí é que tá. Só e que essa é a menor que teve. Não, mas eu acho que isso daí é. Aí é que tá. É burro mesmo, né? Porque aí a gente sai de um passando a mão em um pra passar a mão no governo atual. Na Não, cabeça, não tô nem passando a gente nesse, não mas pode fazer eu isso não acredito porque que tenha arriscado o fósforo não, lá, porque na entendeu? realidade não. Na realidade, natural. não, na realidade em pesquisas atuais de órgãos oficiais do governo, tá? Então não teria como ser contra, né? Sim. Essas queimadas nunca estiveram tão grandes, Então. tão, sabe, tão um modo Já falaram ao agressivo. contrário. Sabe o que Entendeu? acontece? Moradores de lá. Exato. Quem gravou, Sim, ó, sim, nós sim. somos moradores daqui. Sim. E aqui não foi ninguém riscar fósforo, Não. acontece naturalmente Não, essas queimadas. acharam calor. já combustível É. em fazendas ao lado da floresta. Não vi, isso eu não vi. Então esse
foi criminoso, infelizmente. O que eles fizeram? Atearam fogo para ter pasto para o gado. Entendeu? Isso eu já ouvi. Sim. Mas já disseram que não, e é foi normal. não, e foi oficial, tanto é que a polícia está correndo atrás para puni-los. Então, o que acontece? A bancada ruralista se Sim, sentiu à vontade, por ser maioria do governo Sim. atual, de agir. Porque a gente não vai ser Essa punido por bancada isso. são as que aprovam todos os venenos também, viu, gente? Exatamente. E continuam. Exatamente. Porque no governo entra agora a Tereza. Tereza, Ela continua com a canetona. que é da bancada ruralista. Continua mandando bala. Não parou, não. Ela é Eu ruralista. não dei o tempo de entrar. Sim. Porque o Blage é do governo anterior. Sim. Não, desse governo. Não, Onde desse é que eu governo ia entrar mesmo. depois Sim, sim, na sim. mesma. Tá com a caneta na mão, continua com a caneta na mão. Eu quis dizer do outro, porque o outro tinha duas empresas. Mas essa também é da bancada, então. Mas não, é que esse já perdeu o controle também, entendeu? Então não dá. Ela não tem empresa, mas tem a bancada, né? Não dá, a gente tem que falar desse, porque é dele que a gente tem que cobrar agora. Lógico. É Pelo ele que menos, tá aí. Se não está fazendo, Faça, né? Corte, Porque quando faça. ele vira e fala, não, tudo certo, floresta pra quê? Ele dá aval. Eles, isso aí não e tem ele não como. pode. Mourão mesmo, na Globo, etc. Acabou com os caras ao vivo que eu vi lá. Porque os caras estavam lá. Sim. Com o exército, estavam do índio, coitadinho, que não sei o quê. Não, tem muita maracutaia, a senhora deve saber disso. Sempre. Vendem madeira, aproveitam da Amazônia. E querem mais terra para poder se aproveitar. E tem um Nóbio aí, o coisa lá, enfim, que também tá tudo envolvido nesse meio. Na realidade, assim, não dá pra pegar É meia complicado. dúzia e botar na conta dos índios que são índios de verdade. Sim, Né? sim. Não- Que eles mesmos Sim. falaram que estão morrendo lá. Olha, e vou te Você vê que nós falar, estamos precisando de dentista, precisando de e- comida. porque Como é que tiraram os pode? médicos, né? Tiraram Então, os médicos. Como que E você eles tira mesmos médico falaram, do pessoal? Vocês estão sonhando, os índios estão morrendo. Exatamente. Porque eles estavam lá. Não. Você não tem quem possa Eles falar. estão morrendo efetivamente por falta de assistência do governo atual. Tudo. Sim. Você entendeu? E aí é aquela coisa, madeireiros Aí querem vai. tomar terra, aí mata o índio. Isso ninguém tá vendo, isso Minério. ninguém tá minério, ninguém Aí tá vai. vendo, ninguém tá mostrando. É um absurdo. Né? É um absurdo que eles estejam sem voz. Os nativos Doutora, de verdade. Eu né? não estou vendo violão, nada com a senhora, então pelo jeito a gente vai continuar com essa Vamos conversa. continuar com a conversa. Não vai ter musiquinha. Que tá boa. né? Então tá bom. Já já o pessoal xinga a gente. Gente, não tem como deixar, entendeu? E aqui também nós vamos longe. Vamos deixar uma outra oportunidade, o programa está aberto. E, enfim, vamos falar do que a senhora quiser. O que achar que deve falar, Perfeito. Previdência Social. Já demos até uma dica, né? Que Sim, está do sim, mesmo sim. jeito. Então, vamos tentar entrar por aí, Exatamente. sei lá, que Exatamente. abriu essa porta aí. O importante é deixar claro o jeito que é hoje, né? E o jeito que ela vai ficar ou pode ficar. Vai haver uma votação. Vai haver né? uma votação Agora agora, no final dia do mês. 24 de setembro. Por isso que eu antecipei a vinda dela, porque ela é responsável e profissional como é, gostaria de vir dar a opinião dela antes da votação. Como vai vir, se for agora realmente no final do mês, Sim, sim. dia 9 ela tá, dia 9, acho que era Dia como, 9, de 9 de né? outubro. Dia 9 ela tá aqui. Perfeito. Então ela pode vir, ela vai vir antes. Se for depois, não tem problema nenhum. Depois ela volta, sei lá, uma terceira vez Exato. para falar da votação. Maravilha. O primeiro turno está agendado para o dia 24 de setembro, né? Se nada mudar. Né? Porque Foi votado na Câmara, é isso? foi votado na Câmara, primeiro e segundo turno. Agora é Senado. Exatamente, agora é no Senado. É para decretar. Sim, Depois ir pra... sim. Primeiro turno no Senado, segundo turno, depois para decretar. Exatamente. Então, o que acontece? A nossa esperança, né, de quem trabalha com previdência é que ela não passe, mas isso a gente sabe que vai acontecer, que ela vai passar, né? Até porque tem muito interesse nisso, tá? Tem muito interesse, muito dinheiro, infelizmente, né? E a nossa sociedade é quem está perdendo, como sempre, né? Essa reforma, antes de mais nada, é importante deixar claro que essa reforma não
seria necessária. O INSS não está quebrado. Todo mundo acha isso. Sempre achei isso. A gente em off aqui. Exatamente. Sempre achei isso. Exatamente, porque o cálculo, o pessoal faz o cálculo com empresa e empregado. Né? Ai, porque aumentou o desemprego. Não, na realidade, não, o INSS não é tão simplório, não é tão simples assim. É empresa, o empregado, existem impostos. Entrada de dinheiro, não é, Exatamente, doutor? Existem impostos que são direcionados ao INSS. Não é uma empresa que seca, que não, tá falindo, não tem como. Não. Diminuiu o emprego, não, o autônomo não paga tanto quanto deveria, o INSS vai quebrar. Não. Tá saindo, não entra, não. Tem impostos, tá? CSLL, COFINS. Não tem dinheiro, vai pode entrar menos dinheiro. Do que uma Sim, é outro pode cálculo. ter diminuído a arrecadação, mas ele é positivo. Ele... O causador, né? Não, ele não, o INSS jamais, ele está longe de ser o causador da quebra do país. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas o que acontece? Existe hoje um interesse, se me permite, dizer que existe hoje um interesse muito grande dos bancos, das empresas que têm a parte da previdência privada. Então, o que acontece? Se eu te vendo que o INSS está quebrado, o que é que você vai fazer? Você vai correr para fazer uma previdência privada. Sim. Né? Então, esse é um mercado muito promissor. Já deve ter dado um boom, né? Já deu um boom. Quando começou essa conversa. Já deu um boom. Aliás, não posso falar porque... mas não soltam, acho que talvez para isso, de propósito, né? Exatamente. Aquela mensagem que... vamos tirar faísca, tudo, isso esparrama rápido. Né? Então, os grandes bancos, é só prestar atenção. TV, rádio, vem seu futuro. E não é bem assim. Porque o INSS, a sua aposentadoria, ela é vitalícia. E na privada, não. Na privada você paga... Exatamente, aquele montante que você elege a idade que você quer aposentar, você vai pagando X por mês. Quando chega nessa idade, ou você pega esse dinheiro todo, ou ele vai te soltando pequenas parcelas, que você também escolhe. Só que na hora que termina esse dinheiro, acabou. E aí, quando você tiver idoso, sem condição alguma de voltar a trabalhar, e aí? Como é que você vai se sustentar? Sim. O INSS é vitalício, isso ninguém sabe. E deveria saber. Ela é um pequeno detalhe. Pequeno detalhe. Você vai descobrir. Faz toda a diferença. Vai descobrir isso quando você tiver 80 anos? Sim. 90 anos? Como é que você volta a trabalhar? Se o mercado, para quem tem 50 anos, já está fechado. Né? É difícil. Hoje em dia, nós temos a aposentadoria por tempo de contribuição, a aposentadoria por idade, a especial e a por invalidez. A aposentadoria... Eu vi, tem um trabalho que a senhora faz, depois a gente, se der tempo. Sim. Como é que é? Frago, não? Fibromialgia? Fibro, né? Fibromialgia, epilepsia, autismo. Exato. Se der tempo, é muito importante. A gente chega lá. Ou ver na página dela, que ela vai deixar aqui. Muito legal, eu até compartilhei, é um trabalho legal que ela faz. Não, a gente chega lá. Na aposentadoria hoje, por tempo de contribuição, né, a mulher aposenta com 30 anos e o homem com 35. Não existe a exigência de idade mínima. Né? A idade mínima que tem lá no site do INSS é só para mostrar como é que vai ser cobrado o seu fator previdenciário. Mas se você tiver 47 anos e 30 anos trabalhados, se for mulher, você aposenta com o fator previdenciário. O fator previdenciário, ele... Uma tabela seria? Sim, é uma tabela, é uma fórmula, né, que ele incide no cálculo. Então, ele reduz a aposentadoria em até 40%. Só que tem outro tipo de cálculo na aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje, se você tiver 86 pontos, que é somar a idade mais o seu tempo de contribuição, se for mulher e tiver 30 anos, somado der 86 pontos, ela aposenta sem o fator. Idade. Né? Sem o fator. E aí a aposentadoria vem limpa, né? Não tem essa redução de 40%. Já é muita coisa, né? Putz. Já é muita coisa. Mandar um beijo aqui, nós mandamos um beijo aqui para dona Clô,
que está na audiência, Ô, dona Clô, que não sei se seja ela bem-vinda. aposentado ou não. Quem pode fazer as perguntas aí, viu, Regina? E homem com 35 anos. Aposenta também sem idade mínima. E aí hoje, homem, se tiver 35 anos mais a idade der 96 pontos, aposenta sem o fator previdenciário. Como é que vai ficar isso na reforma? Na reforma, a mulher só vai poder aposentar com 62 anos de idade, né? E tendo mínimo de 15 trabalhados. Pô, Ana, mas Nossa, vai lá você me diminuir. deixou assustado, né? Esses 15 que você fala são consecutivos, intermitentes. Consecutivos em dia. Não É a pode- carência, na realidade. Chama carência. Exatamente. Se você pagar esses 15 anos em atraso, Muita você não gente aposenta. não sabe que disso. Pois é. Não Eu sabe. mesmo não tinha essa ideia disso. aí. Exatamente, mas até na regra atual, se você tiver, vamos supor, 50 anos trabalhados e não tiver os 15 anos Isso. pagos, 180 Pelo menos contribuições. 15 seria isso. Sim, são as Qualquer 180. período, enfim. Qualquer Tem que período. ser 15 anos. 15, né, que são as 180 contribuições pagas em dia, você não aposenta. Mas, doutor, eu paguei com multa, juros e tal. Nada, tem que ter as 180 Você está contribuições correto, pagas viu? em A gente dia. está discutindo isso aqui. Exatamente. Você pagou com juros e multa, você fez a tua parte. Exatamente. Você foi penalizado pelo atraso. Exatamente. Só que não se aposenta. Não se aposenta. É mais uma pena. É uma lei que vem lá de trás, de lá de 99. Vocês entenderam isso ou não? Lá Eu de tô- 91, eu tô perdão. deixando isso bem claro, porque eu fiquei bobo. Porque Exatamente. você já é penalizado com em forma de juros, correções e etc. Tá? Há uma segunda penalização, que é a pior de todas. Você não se aposenta. Exatamente. Você ficou aí, quebrou, e tem mais 5, 6 anos, você vai ter que trabalhar Vai ter mais. que trabalhar para pagar a previdência. Direto. Exatamente. E aí, para pagar isso, ele vai ter que fazer mais 15 ou só completar? Ou como é que é? Não, o que acontece? No caso aí. Por exemplo, como que vai ficar? Se a mulher tiver 62 anos e 15 trabalhados, contribuídos em dia, ela aposenta. Homem com 65, só que ele tem que ter 20. Né? Só que aí, o que o Senado já mudou? 20 pagos Pagos em em dia. dia. Só que A carência. a carência. Só que o que o Senado já mudou? O homem que está hoje no mercado de trabalho, que contribui para o INSS, vai segurar 65 anos e 15. Tá. Os 20 é para quem entrar no sistema após a reforma. Tá? Tá. Tá? Então ele vai ficar mais ou menos como é hoje na aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade hoje, mulher tem que ter 60 anos, com 15, né? Que são as 180 contribuições pagas em dia. No mínimo, tá? No mínimo. Ela aposenta sem o fator previdenciário. E homem com 60 anos, também com 15, né? 180 contribuições pagas em dia. Ele aposenta também, né? É que é para ajudar as pessoas idosas e tudo mais, né? Então, às vezes, nesse país aqui que você não consegue emprego, você bater 180 contribuições é uma festa, né? Putz, Em dia, é uma em festa, dia. né? Você tem que fazer festa Ainda tem mesmo, todas você não essas suas consegue. regras aí, pra dizer que ele tá quebrado. Exatamente. Enfim, deu pra Exatamente. entender o que a gente falou no início? Como é que pode estar quebrado? Se até isso existe, essa regra. Sim, Você tem que ter em dia. O cara não vai deixar atrasar. não é? Ele sabe que ele vai ter que se ferrar. Exatamente. Falando popular, E né? se ele atrasou, ele vai ter que pagar ali pra frente. Isso. Entendeu? Ele vai ter que ter os 180 contribuições em dia, né? Que são os 15 anos, né? Quem nunca trabalhou e recebe o LOAS, Sim. como funciona isso? Então, o LOAS é... Você precisa ter 65 anos para dar entrada, ou deficiente físico ou intelectual, né? Mental. E tem a questão da renda, né? Dentro da casa tem que ter uma renda familiar de 1/4 de salário mínimo por pessoa. Que é a per capita, por pessoa, né? Exatamente. Por capital, por, por Exatamente. entrada, por Exa- dinheiro. Exatamente, que isso é exigido por lei, né? Então, se você é deficiente físico, né, mental, e não consegue trabalhar, que tem isso ainda, você tem que comprovar que você não consegue trabalhar, né? Que se você conseguir trabalhar, acabou. Mas Nossa. tem que estar em estado de Você miserabilidade. dá tempo. Perícia. Nossa. Perícia. Mas vamos lá. O horror. Quê? Exatamente. Bom, o que dizer, né, de um perito que corta um benefício de uma pessoa que está em terminal em câncer? Isso acontece com a pessoa dentro da E UTI. que dá para um morto. Entendeu?
não tem controle algum. Não tem controle algum, essa é a nossa previdência. Foi com o senhor, praticamente carregando o homem. Sim. Pois ele saiu da perícia, não é apto, não sei se é apto ou não. Deu apto a trabalhar. Ah, gente, isso é mais comum do que imagina. Sim. E quando a gente e a senhora trabalha também com isso? Eu trabalho com isso. Deve pegar cada caso? Muito. Eu trabalho muito. Entrar lá dentro falar com o perito tete a tete. Epilepsia, fibromialgia. A fibro, né? Tá? Vocês vão ver lá. Exatamente. Que tem direito à aposentadoria, né? Exatamente. Na realidade, o que acontece? acontece? Você explica que não é bem assim. Não é bem assim. Tem direito. Que eu entendi. Exato. Mas toda e qualquer não é doença assim. que não basta ter a doença. Ela tem que te incapacitar para o trabalho. Ah, porque o INSS não reconhece. Exatamente. Na realidade, o benefício não é pela doença, é pela incapacidade. Entendeu? O INSS tem um rol de doenças que ele reconhece de pronto, mas se a gente for ver que toda e qualquer doença, quando ela te incapacita, te dá o direito, então, aquele rol ali, eu já falo que ele é exemplificativo, ele não é taxativo, né? Ué, se você, por exemplo, tiver epilepsia, você contribui para o INSS e você não tem condição de trabalhar, porque ela pode piorar, né? Quantas pessoas eu já atendi que tiveram a crise dentro do trabalho e o empregador mandou embora. Não quero você aqui, entendeu? Mas dá outra Sim, desculpa, claro, óbvio, né? E manda embora. Por conta do tratamento, os remédios que a pessoa toma, muitas vezes são os remédios que deixam a pessoa sem condição de trabalhar. Mas sem tomar remédio, a pessoa fica como? Não tem como a pessoa não tomar o remédio, né? Sim. Caso do epilético, a pessoa que tem epilepsia, se ela não toma o remédio, ela não para de convulsionar. Crise de ausência, a pessoa não sabe nem onde ela está. Entendeu? Então, essa parte que só sabe quem precisa do INSS. A pessoa que nunca precisou, ela não sabe o que é isso. Ela não sabe o que as outras passam. Por isso que muitos estão a favor da reforma. Entendeu? Tá. Você imagina, num país que ninguém dá valor aos professores, né? Hoje, educação infantil, fundamental, né? Você tem direito à aposentadoria especial com 25 anos dentro de sala de aula. Não vai mexer, né? Então, vão colocar a idade. A professora vai precisar 57 anos e o professor 60. Mais os 25. Hoje não precisa. Se for aprovado, vai precisar dessa idade mínima. Porque tem o insalubre ainda, professor? Coisa do giz, tudo. Eu acho que não sei se Então, hoje... na realidade, a atividade dentro de sala de aula em si, giz... Que a aposentadoria também é reduzida devido a... Exato, tudo, né? A lousa, né? Isso. Ergonômico. Pagador. Exatamente. Se você tira esse professor e coloca na coordenação... O cara do posto de gasolina. Exatamente. Geral, enfermeiro, a faxineira do hospital. Sim, tá? né? Porque eu tenho tido muita pergunta sobre isso. Ela está num ambiente que tem vírus, bactéria. Puro risco. Não é porque ela não coloca a mão no paciente. E ela recolhe o lixo. Ela Sim, recolhe ela todo vai aquele lá resíduo. onde tá. Exatamente. Não é onde o povo está. Exatamente, que é muito pior do que tratar com o paciente. Claro. Né? E ela tem direito, sim. Né? Basta solicitar o PPP no hospital. Esse é o problema. Esse é o X da questão. Tem empregador que não paga a insalubridade, apesar de reter do funcionário. Isso é cadeia, né? Opa, isso é crime previdenciário. Sim. Não consta muitas vezes no Olerite, né? Sim. Não consta muitas vezes no Olerite, não repassa para o INSS e na hora que a pessoa vai aposentar, vem o PPP errado, constando 0 insalubridade. Essa é a hora, essa é a importância. E agora também com esse negócio desse nova... De você mandar lá as informações, tudo você não recebe. Essa empresa não depositou fundo de garantia. Gente, cara, exatamente. Você que se ferra. Exatamente, mas esse é o caso. Agora você tem que entrar no INSS. O meu PPP veio errado, você não vai arrumar? Ah, não!
Então tá, então eu vou lá no INSS, eu vou mostrar a cartinha. Essa é a questão, gente. Tem que fazer tudo documentado. A cartinha que eu pedi pra você arrumar. Gente, documenta. Entendeu? Olha o que a doutora falou. E olha bem. lá, o INSS fala que você pode fazer a sua aposentadoria sozinho. Mas ele não te explica isso. Né? Olha, tá aqui o PPP do meu empregador, tá aqui a cartinha que eu pedi para ele arrumar, ele não arrumou. Então o INSS vai lá e faz perícia lá. Aí entra o barato, sai caro. Exatamente. Já escutaram isso? Exatamente. Não, eu vou pagar advogado, não vou... Então, vou fazer sozinho, ó. O INSS é o primeiro a falar, venha sozinho. Eu já vi, na fila do INSS, Daí já passa, já... servidor do INSS falando, nada, você não precisa de advogado, venha sozinho, realmente. Ele não precisaria de advogado se estivéssemos num país sério. Correto. Né? Onde o servidor do INSS... Opa! O PPP, você é enfermeiro... E orientar o cara, né? Você é da limpeza do hospital? Como não tem insalubridade? Peraí. Vamos fazer perícia lá nesse local? Gente, na hora que chega a perícia do INSS, é maravilha. No dia seguinte, tá todo mundo no RH, é a maravilha, é um corre-corre de um lado de outro. Porque vão ficar com medo, né? Porque agora sabe que não dá nada, sabe que... E agora a gente tem a super receita, né? Agora não, desde 2007, mas é a super receita. Então, se você tá me devendo, tá devendo pro INSS, vamos lá então, Receita Federal. Já viu a Receita Federal não resolver? Já viu a Receita Federal não aplicar multa e não conseguir? E nesse caso, aprovação em débito, etc., tudo é Polícia Federal. Polícia Federal. Não é estadual, viu, gente? Não. Não é civil, né? A Receita Federal, ela chega com força de polícia, né? E aí tem a parte tributária, que é a Receita Federal, e tem a parte criminal, que é a Polícia Federal, né? Aí resolve. Mas, quando você vai sozinho... É importante, vai sozinho, ok, vá. Mas saiba que você tem o direito de pleitear por essa perícia, né? Saiba que você tem o direito à insalubridade. Saiba que você tem o direito a cobrar do seu empregador. Doutor, aí entra. Eu vou entrar numa parte aqui que, pelo amor de Deus, eu tô dando pitaco. Não, aqui. Vamos lá. Enfim, em relação ao advogado. Tu seria mais, eu não sei se já existe ou não, vocês fazerem uma cobrança de consulta do que fazer de graça e para pegar o serviço, que é o que eu acho que acontece naturalmente, não estou falando nada de errado, veja bem. Sim. Eu sempre pus isso na minha cabeça. Vocês cobrarem uma consulta, a pessoa não quer contratar todo o trabalho. Não, é caro o seu serviço. Ok. Não, doutora, pelo amor de Deus. Aí você vai dar essa orientação. Você precisa do EPP, precisa disso, precisa disso. Sim. Que é o que a empresa deveria ter feito. Sim. Entendeu? Que o cargo deveria ter feito. Sim. O órgão deveria ter feito. Sim, exatamente. Vocês fazerem e cobrarem. Sim. Será que não seria legal isso daí? Olha, Melhor? Seria, não dá resultado. É correto. A OAB nos permite, até porque é nosso ganha-pão. Sim. É o conhecimento, é o tempo. Médico de 800 pau, 600 mas pau ali. Sabe o que acontece hoje em dia com o advogado previdenciarista? Você cobra consulta? Não vou pagar, não. Tchau, vou ali no vizinho que não cobra. Então, se todos os advogados... Aí ele sabe que o vizinho, além de não cobrar, ele pegou o serviço e vai fazer. Exatamente. Aí você fala, pô, dancei. Exatamente. É fogo, né? É fogo. Então, assim... É isso, né? Tinha que ser mais unido. Nossa, né? Bom, computador também, enfim. Tinha que ser mais unido, porque se eu te dou uma orientação e você não volta, me foi permite, um tempo que ficou perdido. Eu falava que era prostituído. Mas Essa é a verdade. Infelizmente. Eu conheço. Cada um preço. Conheço vários colegas, né? Sabe? Tem colega que não cobra, tem colega que cobra bem, cobra o justo, porque você. Sim, é um investimento. Toda hora tem que estar se atualizando. Sabe aquela coisa de quanto pior você estiver, pra mim melhor. Exatamente. Que é o que tem. Exatamente. Também muito. Sim, tem muito. Quanto mais enterrado você tiver, sim. E tem uns que até pega um pouco mais de corda, vai, filho, vai um pouquinho mais pra baixo, porque pra te puxar, vai dar um trabalho. Infelizmente. Exatamente. Tem isso. Espero que não tenha com medicina, sim. mas que é tristíssimo. Sim, mas... Aí tem também, que dá remédio. O engraçado é que a pessoa não paga a sua consulta, mas ela é a primeira, quando você entra no Facebook dela, ela só tá viajando. Ela não tem dinheiro pra te pagar. Pra fazer uma consulta dessa.
para desse garantir naipe. o futuro. Exatamente. O futuro. Ela vai chegar no INSS, ela vai chegar falando. Exatamente. Ó, é isso. Quer ir sozinha? Vai. Vai, pode ir. Consegue falar? Consegue Sim, se sim, comunicar? sim, Vai. Paga um advogado. Ou melhor, deveria existir essa cobrança. sim, Vocês já darem para a pessoa um... Ó, tá aqui. sim. E pode ir assim e falar isso aqui, ó. Exatamente. Ó, você já vai já sabendo. Exatamente, porque hoje a pessoa não sabe, por exemplo, que o trabalhador rural vai continuar a mesma coisa. Foi o único que não foi mexido. O único. Então como é que vai ficar? Ah, mas eu vou me aposentar por idade, deixa Caiu pra lá. De 1 trilhão, não sei o que, para 1 trilhão, não é isso? Então, o governo está dizendo que com isso, com essa reforma, vai fazer uma economia de 1 trilhão. Isso. Na realidade, não sei se alguém lembra, mas a gente pode lembrar que na época o Temer, ele deu 1 trilhão de isenção de impostos. Então, esse 1 trilhão que eles estão querendo agora economizar, nós perdemos Relativo. ali, né? Então, enfim, eu acho que não Fazem cabe... a miscelânea deles. Não cabe botar na conta do contribuinte, do trabalhador, a bonificação, né? A bem feita. Bom, enfim. Que também a dizem boa, que né? os devedores da Previdência dava para dar mais de 1 trilhão. Exatamente. Por que não cobra os bancos? Por que não cobra A própria Rede Globo, que eles falam tanto. o próprio Itaú, o próprio Banco, Bradesco, então, nossa. né? Banco, então, Itaú, nossa. Bradesco. Por que você deu a isenção para eles? É inverso. É uma vergonha. Então você quer fazer o bem com o chapéu do povo? Isso. É uma Pra vergonha. não falar porque é uma mulher e tá sendo Ah. educada. Já tinha outra coisa. Mas tudo bem. A dona Clô teve um acidente de trabalho e ficou com a mão torta e sem sensibilidade Sim, térmica. sim. E recebeu por 3 anos após um processo e posteriormente foi aposentada à revelia. E no processo, aquele benefício dizia que era vitalício, mas com a aposentadoria... Eu já estou falando de vitalício. ó. Sim, Já está falando a Sim. sua fala. sim. A aposentadoria, a revelia, cancelaram aquele benefício. Então, como era uma aposentadoria, a revelia, Sim. cancelaram. Entendeu aqui o explico da coisa? Entendi sim. Então, você lê aí. Na realidade, o que acontece? A aposentadoria Esse é o nosso WhatsApp, desculpa, doutora. Sim, 958760182. 911 958760182, tá bom? Quem estiver ouvindo através da doutora, pode fazer pelo nosso. Mas ela vai abrir o celular dela daqui a pouquinho Sim, pra mandar sim. beijo. Ah. Fica bravo, rapaz. Mãe, pai, tio, fica tudo bravo. Né. Você foi e não mandou um beijo pra mim. O rapaz gente, levou a um dor beijo da mãe. para todos vocês. Ah. Não, então, na realidade, o que acontece? A aposentadoria, ela é vitalícia por tempo de contribuição, por idade especial. A aposentadoria por invalidez, não. A aposentadoria por É o caso invalidez. dela. Exatamente, por invalidez, não. Então, anteriormente, que eu tenho certeza que foi a época que ela fez o processo, o INSS podia chamar para perícia em 2 anos, tá? Agora, pela MP 871, que é a medida provisória do novo governo, né? Começou a chamar todo mundo que estava sem perícia 6 meses. Então, 6 meses sem perícia começou a chamar. Que é o famoso pente fino. Com a tesoura na mão. Com a tesoura na mão. Portanto- E a perícia é feita daquele jeito. Nem olha pra cara do Não, né? saci, sem as 2 pernas e por aí. Nossa, eu tô apto. Sim, qual foi a intenção do pente fino? Pelo menos que foi dito. Para chamar aqueles que estavam com indício de irregularidade. Começo. Loas, pensão por morte, e aí acabou vindo aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, né? 6 meses sem perícia. Vem. Só que ele nem olha. Ele não olha laudo médico, ele não olha exame. Tem gente que acaba fazendo, né, maquiagem para passar? Tem. Mas acredita que ainda é minoria. E eles fazendo essa perícia que nem olha para a cara da pessoa, nem olha um laudo médico, infelizmente, você acaba penalizando a pessoa que realmente não tem condição, que é o caso da dona Clô. Se eu não me engano, parece que tinha um tempo que eles têm que... É lá.
Exatamente. O que acontece? Porque só pode ultrapassar tem um aqui. tempo, Como é que- mas a aposentadoria por invalidez, ela só não pode chamar para perícia a partir de 60 anos. Então, quem não tiver 60 anos, que é o Estatuto do Idoso que proíbe, 59 estão chamando, entendeu? O que é importante, cortou, você está incapacitado, continua na mesma situação, entra judicialmente, né? Procure um especialista grande da causa. sua confiança, tem que ter um laudo médico atualizado, exame atualizado, e aí vai entrar na justiça e passar pela perícia do perito do juiz, né? E aí o perito do juiz vai Você avaliar. tem também um vídeo, não tem? Sim, sim, Sobre sim, eu tenho no isso? YouTube. O perito aí muda, aí é... Pra não ter Exatamente. essa coisa de... ou da própria empresa. Enfim, não sei. Você fala, Exatamente. Você põe lá- Você passa pelo INSS. Se o Isso. INSS negar Isso. ou For cortar, alguma que ma- foi o isso. caso da dona Clô, ela pode e deve levar o caso à justiça. No caso dela, vale a pena ela entrar. Vale a pena. Se Juridicamente, cortaram que é agora. praticamente ganha. Exatamente. Causa ganha. Ela pode procurar um advogado especialista da confiança dela, tá? E dar entrada. Na realidade, não existe causa ganha. O advogado que disser para você que a causa ganha, você Não. corra dele, né? Até porque foge da mão do advogado, Sim. né? A gente lei- sempre fala quem acaba julgando e o perito, enfim. Às vezes você vê pessoa totalmente incapacitada, Impressionante. você dá a entrada e até o perito do juiz faz besteira. Aí você tem que impugnar e tudo mais. Sim. É um estresse, mas vale a pena, né? Vale a pena para a pessoa, né? Batalhar. É Não. muita batalha. E ainda assim, às vezes você vira e fala pro cliente, fala, olha, me desculpa, não deu certo. Nossa, aí é mais triste. É mais triste, mas a maioria dá certo. A maioria dá certo. Tá? É complicado, né? Umas coisas assim que você fica pensando e fala, puxa vida, Revolta. Nossa senhora que ela foi. Tinha não sei quem foi, era problema de coluna. Sim. Tá, você nega. Sim. Mas você vai dar um emprego pro cara que não vai precisar da coluna ou das pernas dele? Não. Sim. Sim. Se vira. Exato. Sabe o que acontece? A mudança também que já houve, tá? Da MP 871 que virou lei, que foi convertida em lei. Auxílio acidente, antes a pessoa... Por que é o auxílio acidente? Para que ele existe? O auxílio acidente, você está incapacitado para o trabalho, você sofreu um acidente de trabalho, você veio recebendo auxílio doença, você se recuperou, mas ficou com uma sequela, né? Que diminui a sua incapacidade. A sua capacidade, na realidade, reduz. E aí, então, você fica recebendo auxílio acidente até aposentar. Aposentou, corta, porque entra a sua aposentadoria no lugar. De fato. Exatamente. Antes, as pessoas que recebiam esse auxílio acidente, ele continuava com a qualidade de segurado. Então, se viesse uma outra doença e tudo mais, ela podia passar por perícia, que ela tinha direito ao auxílio doença ou aposentadoria por invalidez. Agora, com a MP convertida em lei, não mais. Você saiu o auxílio acidente, ótimo. Está desempregado, não está pagando INSS, perdeu a qualidade de segurado. Nossa, mas a minha incapacidade avançou, né? Uma doença virou outra e agora eu não consigo mais trabalhar mesmo, estou desempregado, não consigo mais voltar para o mercado de trabalho. Se você não voltar a recolher, você não tem direito. Detalhe, perde a qualidade de segurado, você tem que voltar a pagar e se a sua incapacidade não piorar depois que você voltou a pagar, depois dos 6 meses, né? No 7º mês, por exemplo, fica como doença pré-existente, você não tem direito. Absurdo. Fizeram isso com o povo, ninguém sabe, né? Então, o trabalhador que perdeu a mão, acontece, uma guilhotina, alguma coisa assim, por exemplo, que não sabe ler nem escrever, porque trabalhava num chão de fábrica, ele está incapacitado parcialmente. Foi só aquela mão, ele tem a outra. Sim, mas presta atenção, ele não sabe ler nem escrever, ele era chão de fábrica. Como que ele está incapacitado parcial? Ele é total.
né? Ele é incapacitado social, aposenta por invalidez. Isso só entrando judicialmente. Né? INSS não dá. A pessoa fica recebendo o auxílio acidente até aposentar, só que aí o tempo que ele trabalhou não é o suficiente para ele aposentar. Absurdo. Auxílio acidente não conta mais. É assim que está o nosso trabalhador hoje. E ele não sabe, né? Que volta a contribuir. Ele está desempregado, pai de família, ele vai tirar da onde? Sim. Vai tirar da onde? Exatamente. Muitas vezes, quando ele consegue o bico, né, ele paga. Mas aí é 20% de um salário mínimo. Vai entrar no negócio. Vai também entrar no. Exatamente. Na carência. Lá. Na carência. Que ele deixa atrasar. Exatamente. Não basta multa, nem juros, nem nada, porque. Sim, pela regra atual. Se ele tiver 65 anos e 15 anos contribuídos em dia, ele aposenta. Se ele não tiver o bico para se aposentar, ele fica sem. É assim. Realmente é de ficar queixo caído. Né? Exatamente. São pegadinhas, né? Parece. Pegadinhas. E se você pegar a letra da lei para esmiuçar, você não entende. Por isso que não tem causa-ganho. Por isso que não tem causa-ganho. Exatamente. Porque às vezes nem o juiz não entende. Ai, meu Deus, não devia ter dito isso. Exatamente. Né? Às vezes você tem que ir lá, despachar, explicar, desenhar, desenha de novo. Complicado. Excelência. Né? Perito. Às vezes o perito nem olha o laudo do médico da pessoa, que é a pessoa, né, que está ali acompanhando o dia a dia. Verdade, entre aspas. Exatamente, está ali acompanhando o dia a dia, sabe? Sim. Por exemplo, que a dona Maria, que a dona Clô, sabe que não tem como ela voltar a trabalhar, né? Dependendo do trabalho, não tem mesmo. É só passar a caneta, liberar. E ele dá apto, o perito do INSS dá apto, sem ter a noção do que é que ela trabalha, com o que ela trabalha. Né? Sabe qual é né? Às vezes nem a empresa. Quando é empresa, às vezes a empresa nem existe mais. Sim. E quando é autônomo? Né? Esse é o problema. Se é uma bordadeira, por exemplo, a mão, ela tem que ficar aposentada mesmo. Não pode cortar. Mas eles cortam. Ele nem pergunta o que é que a pessoa faz da vida. Ele nem olha para a cara da pessoa. Caramba. Por isso é que agora eles colocam segurança. Então, já faz um tempo, né? Colocaram segurança, detector de metal, porque o perito do INSS sofre também. Estava como alvo. Sim. Porque não é fácil, né? Não, né? Não é fácil. A pessoa que está passando por necessidade. Que ele também não está passando, então ele não sabe. Mas que ele queira saber. Exatamente. Ele não está passando. Não, ele não está passando. Dele Chegar pinga em casa todo não mês. ter comida. Exatamente. E ali na frente dele tem um pai de família cara, pronto. que está desempregado, que está doente. Polícia, Não. Que está doente, né? Que tem seus filhos em casa passando fome. Essa é a realidade. Hoje, da pessoa que está ali no INSS, de muleta, entendeu? Não é um golpista. Não, é a pessoa que está ali, que trabalhou e quando precisa o INSS falta. É isso. É isso, então recapitulando, né? Como é que vai ficar? Eu ia perguntar isso agora. Como é que vai ficar? Mulher, 62 anos, com 15 anos trabalhados, contribuídos, né? Melhor dizendo, em dia. Aí homem com 65 anos e 20, só que aqueles que já estão trabalhando continuam no 15. Né? E professores, mulher com 57 anos e 25 trabalhados, e homens com 60 anos e 25 trabalhados. Né? O importante é que vai ter regra de transição. Tem 4 regras de transição, na realidade, a gente não sabe qual é que o Senado vai votar. Né? 2 que eu tenho certeza que pode ser que fique, é a daquela do 86/96, sabe, da pontuação, que você tem que ter, por exemplo, mulher 30 anos, mais a idade tem que ter 86 pontos, ele aumenta 1 ponto por ano, né? E homem
tem que ter 35 anos contribuídos, mais a idade dá 96 pontos. Como é que vai ficar? Ele vai aumentar 1 ponto por ano. Para a mulher vai ter que chegar até 100 pontos e homem até 105, né? Tá para votar. Exato. É a regra de transição para quem está no sistema hoje, né? Então, hoje, a mulher que tem 86 pontos, 30 anos trabalhados, mais a idade der 86 pontos, ela aposenta sem o fator previdenciário, né? Que é o sonho de todo mundo. E homem, 35 anos trabalhados, mais a idade der 96 pontos, ele aposenta sem o fator. Passando essa reforma, aumenta 1 ponto por ano. Aí, né, ano que vem, 87, homem 97, vai aumentando. E aí, mulher vai chegar até 100 e homem até 105. Né? Outra regra de transição que talvez passe é aquela dos 50%. Né? As pessoas que faltarem 2 anos para aposentar, ela tem que trabalhar esses 2 anos e mais um, que é os 50% do tempo que faltava. Então, no total, vai ter que trabalhar mais 3 anos. Né? E não só aqueles 2 que faltava para ela aposentar, normal. Esse é o problema, né? Num país que está todo mundo desempregado, como é que você se segura? O bom é que, dependendo da profissão, olha, falta 2 anos para você aposentar, então eu não posso te mandar embora. Mas isso varia de acordo coletivo, de sindicato para sindicato. Né? Por exemplo, piloto de avião, se ele tiver 10 anos na mesma empresa, ele não pode ser mandado embora. Faltando 5 para aposentar. Mas ele tem que estar 10 anos na mesma empresa. Hoje em dia, quem se segura 10 anos na mesma empresa? Difícil. Né? Exatamente. Vai ter que ficar aí, manda embora. Né? Tem muita empresa que pede o CNIS do funcionário para ela fazer a contagem, ou o próprio extrato daquela tela do INSS. Exato. Olha, vai bater 2 anos. Manda embora, porque se ela tiver só 2 anos, eu não posso mais mandar embora. Né? É isso. É assim que funciona. E eles, deles? Não, esquece. A deles, né, o rural ia mexer, que é uma covardia. Então, a bancada ruralista, né? A bancada ruralista, né? Mas, claro. Mas aí é que tá. Sim, com certeza, né? Porque, enfim. Mas, pelo menos isso, né? Porque a agricultura familiar, a pessoa realmente... O absurdo é que eles estão começando a pedir documento de sindicato. Você só tem o direito do rural o documento do sindicato. Te pergunto, a economia familiar, sindicato, onde é que ele vai conseguir isso? Né? Essa é a realidade do campo. Ele não tem uma carteira, né? Como é que ele vai comprovar que ele tem economia familiar agrícola? Ele não tem documento disso. E eles estão pedindo documento disso. Então, exatamente, eles deram com uma mão e tiraram com a outra. Né? Toma aqui. Exatamente. Exatamente. Então, é um trabalho, assim, de formiguinha. Você vai ter que trabalhar bastante para conseguir aposentar esse pessoal. Porque o INSS está negando mesmo. Né? Esse é o problema. Eles estão eliminando esse tipo de aposentadoria. E sobre a fibro? A fibro e epilepsia, o que acontece? A fibro é uma enfermidade que é muito... ela é muito mal entendida, até pelos médicos. Tá? Por que o médico acha que a fibro é uma doença da alma? E, na realidade, não é isso. Né? São pontos para o corpo todo e muitas vezes mexe até na parte psiquiátrica da pessoa, porque é impossível a pessoa ficar bem com dor 24 horas por dia. A pessoa ela é julgada dentro da casa dela, ela perde emprego porque ela não consegue trabalhar, né?
ela é julgada dentro da casa dela. Basta entrar num grupo de fibromialgia que tem nas redes sociais, muitas, que você vai ver as pessoas reclamando, olha, minha mãe não me entende, meu marido não me entende, né? A pessoa, ela é incompreendida. Nossa, isso é um horror, né? E não sai em exames, a medicina ainda Sim. precisa avançar nisso, né? O médico que trata disso é o reumato, o ortopedista. Os que saem, que não tem perna, que já é visível, já não... Né? Já dão o levanta-te anda, que dirá a fibra que você não vê. Não vê. Né? Então, o que acontece? O que é o bom Acho que da aí fibra? Que onde você fala lá que é para entrar com perito. Exato. Tal. O bom da fibra é que quem tem fibro não tem só a fibro, como se não bastasse. Ela tem um problema ortopédico, ela tem um problema reumato, né? Então, a fibra, ela vem para agravar. Então, o importante é a pessoa, ela tem que bater em cima do problema que ela tem, ortopédico, reumato e psiquiátrico, e falar, ó, a fibro é um plus. Aí ela consegue. Entendeu? Porque se ela falar só da fibro, o perito não olha e nem o perito do juiz, viu? Nem o médico dela não olha. Quando você vai pedir um laudo médico para passar no INSS, o médico fala, não vou te dar, porque não vai passar. Você só tem fibro. Só tem fibro? Só tem fibro, Presta mais atenção, nada. Né? Isso aí também é um caso que a psoríase. Psoríase, né? Exatamente. Isso daí já... Exatamente. Já, no caso, exatamente. E o que acontece? Já vi muitos casos das pessoas não conseguirem emprego. Porque na hora que chega na entrevista, na hora que ela olha, ela sai. Né? Ela não quer nem te dar a mão, ela não quer nem te cumprimentar. É o que ela passa. Ela não quer mesmo nem te cumprimentar. E aí o que acontece? Precisa dos exames, né? Antigos, novos, laudo médico. Se aposenta com psoríase? Você consegue o auxílio doença, sim, tá? E aí, dependendo do grau, né? Ela do corpo inteiro, por exemplo. Exato. Dependendo do grau, pode conseguir uma aposentadoria por invalidez. Pode. Se der uma incapacidade total e permanente, aposenta por invalidez. Né? Mas isso é importante, tem que contribuir para o INSS. Se não contribuir para o INSS, no mínimo de 12 meses, que é a carência... Aí tem carência, que aí no caso cai para 12 meses. Exatamente, você vem pagando por 12 meses. Consecutivos, exatamente, consecutivos sem atrasar. Olha, eu não pago o INSS, então comece a pagar. Só que aí é que tá, vem como doença pré-existente, né? Então aí, depois dos 12 meses, que essa pessoa, se ela entrar para o INSS já tendo a doença, ela paga os 12 meses em dia, sem atraso, bonitinho. No 13º mês, 14º, se ela tiver uma piora, aí ela tem o direito, né? Se ela vai resolver depois do 12º dia. Do 13º mês, exatamente. Se ela tiver uma piora, se ela não tiver piora, fica como doença pré-existente. É isso que a pessoa precisa saber. Né? A pessoa, ela tá não só inválida para o trabalho, como uma inválida social. Porque você não passa nem da entrevista. Sim. Você não passa mesmo. Ela falou, realmente é isso. Sim, a pessoa já tem uma certa distância. Exatamente. Que acha que vai pegar. E coça, e a pessoa fica angustiada. É isso mesmo. Isso mesmo. Ela não passa nem da perícia, nem da entrevista. O médico da empresa já dá inapto dali, dá outra desculpa, claro, e ela não passa. Então, se ela tiver alguém da família que consiga voltar a contribuir, se for o caso dela, né? Ou se ela nunca contribuiu, alguém da família para ajudar nesse momento que ela está desempregada, né? Mas ela disse que ela tinha recebido um tempo, não foi? Dela... Ou não? Foi a dona Não, foi a dona Clô. Dona Clô. Fala-se em aposentadoria para pacientes com psoríase. Então... Você tem detalhes sobre isso? Sim. A aposentadoria, ela precisa contribuir, né? O que acontece? Tem o benefício da prestação continuada ao deficiente e ao idoso. Ao idoso a partir de 65 anos, né?
e é o deficiente. Só que acontece, aí vem a história da briga da psoríase causar ou não deficiência, né? O Mas da INSS fibro. vai dizer que não. Tá. E o INSS também vai dizer que a fibro também não causa O deficiência. problema da fibra é pior porque ela não se manifesta assim como... Exatamente, exatamente. Então, é melhor que ela volte a contribuir, né? Se ela já teve um tempo contribuindo no INSS, 1 ou 2 anos pago o INSS, ela pode pagar 6 meses em dia, que aí ela reativa a qualidade de segurado dela, né? Olha, a diquinha, a diquinha. É, diquinha. Dica da nova lei aí, da MP 871, que foi convertida em lei agora, esse ano. Ela pode pagar 6 meses, né? Que para quem nunca contribuiu no INSS seria 12 meses. Agora ela pode contribuir 6 se ela já teve esse tempo antes. Pago em dia, ela reativa a qualidade de segurado dela. Só que aí ela tem que ter exame, laudo médico, tudo comprovando a piora. Se não tiver piora, continua pagando, vai pagando. Porque senão ela não Reza não pra tem. piorar, Regina. É, Ou arruma um emprego e fica de boa, porque rezar Exato. pra piorar é triste, porque só quem passa sabe. exatamente, exatamente. E autônomo ainda, né? Então, Difícil. quando você é funcionário de empresa privada e a empresa está com as contribuições previdenciárias atrasadas, nós comentamos Sim, aqui, sim, sim. ou não paga, Ou não o paga. funcionário é prejudicado? É aquela que nós estamos Então, o conversando aqui. funcionário, o que acontece? O funcionário, esse tempo conta para quem tem a carteira, né, assinada, bonitinho, né? Funcionário mesmo, CLT. Só que atenção, a carteira ela não pode estar rasgada, não pode estar manchada, porque senão você invalida a sua carteira. Exato. Desculpa, gente. Exato. Mas Você espera um pouquinho, invalida a sua carteira. Sério? Exatamente. Mas o que acontece? Existem outras formas? Existem outras formas, né? Ah, Ele pode pegar um extrato de um FGTS, por exemplo, carimbado e assinado, e ele comprova, né, se a carteira estiver ruim, ele comprova dessa forma que, olha, eu trabalhei realmente, minha carteira é idônea, porque o INSS tem medo da carteira esquentada. E isso existe muito, tá? A pessoa vai lá, o 6 vira 8, infelizmente, né? Também a nossa Não, porque- população não ajuda. A minha carteira, eu fui pegar outro dia, tinha um bilhetinho lá, que ela deixou. Sim. Cansei desta vida vazia, fui-me embora. Exatamente. E tá toda com uns Toda goleirinhos, desconjuntada. Gente, que é É, isso? Como olha, é que... carteira que... O que existe muito? A pessoa acha que o número não ficou bom, vai lá querer acertar. Não faça isso. Olha só, pronto. Não faz isso, porque você Vai. acabou com o vínculo Olha. que tá ali. A tua aposentadoria. Exatamente. Então, assim, reúne olerite, extrato de FGTS, entendeu? Porque aí Angaria isso provas. conta. Massa. Só que você realmente vai sim ser prejudicado no cálculo. Porque se o teu patrão não está pagando, se o dono da No empresa caso, não a está pergunta aqui, pagando, a empresa não está pagando. você consegue contar o tempo trabalhado, mas você vai ser prejudicado no cálculo. Então, você, onde não conta ali teu salário, vira um salário mínimo. Para quem ganha 2, 3 mil, isso é um prejuízo. Pô, claro. Isso é um prejuízo gritante no cálculo da pessoa, né? Aí, cabe uma ação trabalhista, né? Enfim, o empregador não pode não pagar a contribuição do seu funcionário. Isso também é apropriação indébita. Exatamente, porque Se ele você vai... pagou, tem que estar pago. Olha no olerite dele, vai estar Então, lá descontando sim, o INSS. pronto. Exatamente, isso é um problema... Só isso aí já pode ir direto para federal, se for o caso. Exatamente. Olha, o meu amigo o Entra patrão com a- me roubou. Exatamente, Como? entra com a Ok, trabalhista... tirou aqui e aqui está constando que não está pago. Pronto. Exatamente, procura um advogado da sua confiança, faça a ação trabalhista, É. né? Depois, provavelmente, você vai precisar de um previdenciarista para fazer uma aposentadoria, para pegar o tempo da trabalhista e fazer contar aquela contribuição que ele pagou lá na justiça, né? E leva a questão para a Polícia Federal, porque é uma vergonha isso, né? Tá respondido, então? Então, isso aí é isso aí. E Regina, aí você entrar, é o que a doutora explicou, né? Você tem que ter aí... Ela aposenta, né, o do patrão. Ela aposenta, vai contar e tudo mais, mas o cálculo, ela vai ser prejudicada. Quer dizer, o funcionário acaba sendo prejudicado. Com toda certeza, com toda Entre aspas, certeza. se ele entrar com um Sim, processo, sim, tudo, sim, vai... sim, né? Tem como Enfim. rever.
Mas além da empresa tomar uma bela de uma... exatamente. O grande problema é que a pessoa sai, ela tem 2 anos para entrar com uma medida, né, com uma reclamação trabalhista. É 2 anos? 2 anos para brigar pelos últimos 5. Ah, tá. Mas o pessoal não faz isso. Esse é o problema. E Então, muitos acham que nem tem mais direito, que nem tem acertou mais tudo, direito. foi na RH, acabou. Que não. Acabou. Não, você pode reverter, Exatamente, pode, enfim, exatamente. contestar. Se ele fez errado, né? Sim. Eu não sei se tem alguém aí que já perguntou, mas sobre o cálculo, como é agora e como vai ficar depois da reforma? É, Será que o pessoal tá... eu acho que não, mas... Porque hoje o Não, cálculo... fala, não tem problema. Não, a gente fala, né? Vai que o cálculo hoje é de julho de 94, né? Até a última contribuição e eles pegam 80% das maiores. Eles fazem o cálculo, a média, né? Isso. Dependendo da aposentadoria tem o fator previdenciário, quando for a por idade, por invalidez, a especial ou a da 86, 96 não tem o fator, né? Ela vem limpa. Como é que vai ficar? Até nisso a reforma vai prejudicar a população. Como é que vai ficar? Ele pega hoje ela pega 80% das maiores, né? Despreza os 20% das menores. A outra, não, ela pega 100%, vem com as 20% que hoje é descartada, ela vai ficar com os 20% que vai baixar bastante a aposentadoria, hein? Então, Nossa. quem tiver em vias de regulariza o seu tempo, bonitinho, entra com a aposentadoria, né? Óbvio, quem, por exemplo, o homem tem os 35 anos hoje, não vai ser alcançado porque é o direito adquirido, né? Sim. Mas quem tem nas vias de tem 1, 2 anos aí para pagar para trás, deixei em aberto, regulariza e faz a sua aposentadoria. Porque o valor vai ficar menor. Então não tem o porquê de todo mundo ficar apoiando para nova. Não tem o porquê de todo mundo ficar apoiando uma reforma que o INSS não está quebrado, vou dizer de novo, o INSS não está quebrado. Ele está positivo, né? É mentira superávit. Isso, né? É uma manobra. Triste dizer isso. Uma manobra, mas eles viram que acho que não deu muito certo, não, né? Não deu muito resultado esse negócio do INSS pagar. Então, só falarem ao contrário. Olha, já teve CPI, sim, agora vazou aí, a segunda-feira saiu na mídia, né? Foi uma tabela, na realidade, que o governo não queria entregar. E aí ingressaram na justiça pela lei da informação, conseguiram. E aí eles viram lá a maquiagem que foi feita para comprar a população, que olha, tá quebrado. Por sim. Isso, olha como eu sou bonzinho. Tô fazendo a reforma para você poder aposentar, seu filho poder aposentar. Enfim. Se faltarem 4... Não, vamos lá. Se faltarem 4 anos para a pessoa se aposentar e ela aumentar a contribuição, irá fazer alguma diferença? Então, isso a gente só consegue ver calculando. Tá? Se ela veio o tempo inteiro com salário mínimo e tal, fica difícil falar assim, né? Isso a gente tem que calcular e experimentar mesmo na prática para ver se faz mesmo diferença. E às vezes fica muito... A diferença, muitas vezes, não vale a pena. A pessoa aumentar tanto, então. Entendeu? Porque às vezes ela tem que pagar pelo teto. Pelo teto, você imagina, hoje o teto é 5.800, 20% disso, 1.000 e pouco. Nossa, 1.000 e pouco, né? E vai aumentando de ano a ano. Às vezes a pessoa não tem como pagar isso, entendeu? Então tem que sentar mesmo, calcular bonitinho, né? Procura um advogado, previdenciarista da tua confiança, né? Porque tem muita gente aí que não vale a pena. Da sua confiança, gente boa, e aí sim você vai calcular e vai ver se vale a pena para você. Nessa regra, na regra que vai vir, calcula nas duas, né? Que aí você fica prevenido. Mais tranquilo. É isso aí. Doutora, eu vou só colocar uma musiquinha aqui. Sim, vamos lá. A gente já volta. Eu não queria ser o juiz, não, viu? Sinceramente, vai complicado.
Doutora, muito obrigado, né? Sim, sim. Agradeço. Os Eu é ouvintes que agradeço a também. oportunidade. Que é isso. Se a pessoa ficou em algum tempo sem pagar, pagava alguns meses e outros sem pagar. Uhum. Pode recolher hoje esses meses sem que ficaram para trás? Você entendeu? Sim, sim, sim. O que é que acontece? Ela pode pagar os que ficaram para trás, né? Sem problema. Vai pagar multa, juros e tudo mais. Às vezes o valor fica muito alto, às vezes não vale a pena, né? Ela pode pagar? Pode. Mas é aí que tá. Precisa saber qual é a intenção que ela vai pagar isso. Aí eu vou pagar os últimos 5 anos para me aposentar. Perfeito. Você tem os 15 anos pagos em dia? Se você não tiver os 15 anos pagos em dia, né? Não faz isso, porque você vai jogar dinheiro fora. Aí é que está. Entendeu? E tem gente que fala, não, você tem 10 anos, paga os últimos 5, vai vir com juros, multa, a pessoa vende carro, vende um monte de coisa para pagar. Já vi. Minha esposa. Então. Tá entrando agora, o cara pagou 50 mil. Olha lá. 50 pau. Mas se ele não tiver 15 anos pagos em dia, ele não aposenta. Adivinha o que aconteceu? Lógico, Foi não negado. vai aposentar. Agora ele tá tentando recuperar o dinheiro. Exatamente. E agora? Então, olha, Não sei o que deu. Ela foi na Receita Federal, ela foi até no- consegue. Se a Receita Federal não Parece que era der, judicialmente, uma os passeada, últimos não é? 5 anos... Não é 50 só os- conto, não. Não, os Vai últimos vir demais, 5. pode esquecer. Exatamente. Os últimos 5 anos. O que acontece? Se você Então tiver... vejam, ele não conseguiu, gente. E o que a doutora está falando, eu tenho isso na prática. Ele não conseguiu se aposentar e nem a resolver. Exatamente. Vai perder vai perder uma metade, parte, hein, uma boa que parte eles só do devolvem nos últimos 5 anos, Olha lá. né? Então, o que acontece? Depende para que você precisa desse... Vai pagar 5 anos por quê e para quê, né? Você tem 15 anos pagos em dia, 180 contribuições pagas em dia, né? Os previdenciaristas vão me dar um croque aqui. 180 anos pagos em dia. Se não tiver, não gasta esse dinheiro, que é um dinheiro alto, né? Não gasta esse dinheiro, porque não vai conseguir aposentar. Vai viajar, Vai se tem esse viajar, dinheiro, né? é verdade. Investe esse Ou dinheiro, né? Mas não faça isso, né? Agora, se você já tem os 15 anos pagos em dia, né? Quer pagar um tempo que ficou, olha, eu tenho 25 anos trabalhados, né? Sou autônoma, quero bater os 30 para aposentar. Você tem esse dinheiro? Então paga, né? Aí sim. Tá. Aí sim, olha, eu tenho 25 anos pagos em dia, tenho as 180 contribuições, né? Pagos em dia, tenho 25 anos de trabalho. Quero pagar os últimos 5 para completar os 30 agora para aposentar. Posso? Pode. Entendeu? Então tudo depende de cada caso. Não, essa daí dos 15 anos. Foi novidade para você? Foi mesmo. Foi mesmo. Eu não. Nem passava pela minha cabeça. Pois é. A gente, de certa forma, né? Sim, tá aí sim. inteirado, né? Sim, sim. Nas notícias. Doutor, só me permite só passar aqui Claro. dos colegas aqui da rádio. Bom, gente, como vocês sabem, o nosso telefone, né? Nosso WhatsApp, para falar com a doutora Ana, é o 958-760182. 958-760182. Segunda-feira agora vai estrear o programa Sintonia, aqui na WRJ, que é a nossa web rádio, com Bruno, Lombardo e Léo. Vai ser um programa de variedades, que eles vão estar aí falando de música, de games, enfim, vão dar informações de investimentos e por aí vai. Terça-feira tem o Tarde Astral, com a Emily e o Leandro. Tem leitura de tarô, tem Opa! enfim, pêndulo, Muito bem. enfim, toda terça-feira. E agora, essa terça especificamente, se der uma sobrinha lá, às 15 horas começa o programa, a senhora Opa. entra e Sim, sim. dá uma convite, eles vão fazer só leituras, que eles vão trazer convidado, porque não tá dando. Olha, Tá bombando, tá estourando. E depois, à noite, às 19 horas, tem Quando o Coração Fala, do nosso querido Rogério Monteiro. Ele tem é romântico o programa, tá muito legal. A quarta-feira tem Apaixonando-se pela Química, Quebrando Tabus, que é às 14h30 com o professor Daniel. Ele é um professor de Química, Daniel Newman.
Às 18 horas tem o Viva com Sabor. A gente Opa. vive com sabor aqui, como estamos vivendo hoje, excepcionalmente, quinta-feira, tá? Com Walter Ranelli. E quinta-feira tem Saúde Sustentável, às 14 horas com Regina Antunes. Ela também é um programa de variedades e tal, e ela faz um bem bolado aí, tá? Para chegar novidades. Quem me mandou aqui um recadinho, que eu vou ler o seu recadinho, fique tranquila, foi a numeróloga e aromaterapeuta. Ah, sim, sim. Isso é importantíssimo. Tem umas dicas aqui de misturar os óleos. E é muito importante Nossa. isso, viu? Até em questão de saúde. Pezinho do nenê hoje falou, tal do pezinho, de passar, porque nossa sola do pé é que mexe no nosso rim, alguma coisa. Sim, no meio do pezinho do nenê, tal, a depressão para criança. Ó, fantástico, fantástico. Muito bem. Ela deu todas as dicas hoje. Foi a Fátima Medina. Querido, obrigado pelo carinho, obrigado por mais uma acolhida na sua rádio. Sinto-me acolhida. Isso aí Muito bem. não tem dinheiro preço. que pague, Não, exatamente. não tem. É. Deixa eu só fazer Vamos lá, um doutora, aí, adendo. como é que tá a tua turma? Tem mais gente aí ou não? Então, já estamos pedindo o link aqui então, passei o link, o pessoal já tinha passado. Tá. Passei para todo mundo, mas o pessoal tem hora que perde uma coisinha, outra a gente coloca gente, lá. é rádio wrj.com. Isso aí você entra no site, se entrar pelo celular. Exatamente. Se for Android, doutora, tem no site, tem o robozinho lá. Sim. Então vai. Se for iPhone, Sim. aí é pelo Radiosnet. Sim. Baixa o Radiosnet, que tem no nosso site também, Sim. que vai te direcionar diretamente para lá. Maravilha. Aí você põe na tua página inicial e já deixa aí. A doutora Ana acho que vai vir mais vezes aqui. Enfim, Vamos ver aí. Então, dia 9 já é garantido. Eu não sei se tem alguém aí, né, dentre os ouvintes que já chegou a passar por isso, mas no Pente Fino, que começou agora, eles começaram a enviar cartinhas, né, para as pessoas que estão recebendo o benefício da prestação continuada, que é o LOAS, né, ao deficiente ou idoso, pensão por morte, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, né? Então, como é que eu sei que eu fui chamado? Esse aviso pode vir no banco, às vezes ali na tela do banco. Apareceu um aviso. Apareceu um aviso. Que ela tinha que fazer a prova de vida. Exatamente, apareceu o aviso. Aí é que tá, tem a prova de vida, né, que você tem que fazer todo ano, e para quem recebe esses benefícios, também ali, entendeu? Ou vem uma carta para casa. Logo que entra, viu, gente? Sim. Fiquem espertos, porque vocês ficam preocupados com aquela maracutaia dos bancos, não foi oferecer isso. Crédito. Exatamente, vocês vão, não, já entra direto na conta. Exatamente. Passou a chance de ver uma informação importantíssima. Exatamente. E aí o que acontece? Você, né, na realidade, todo mundo que está afastado por auxílio doença, seja epilepsia, fibro, qualquer pessoa, né, autismo, LOAS, né, vai chegar, né, o pensão por morte. No autismo também, que tem eu acho que essa informação foi importantíssima para as mães irem lá bater na escola lá. Exatamente, na Secretaria de Educação exige porque tem direito. Isso. E aí o aviso pode vir por carta, se a pessoa não for localizada, vem por edital. Esse é o pior, entendeu? Então assim, deixa o seu endereço atualizado. Exatamente, você não vê, né, pelo edital. Diário Oficial. Sim, né? Então, mas tendo esse avisozinho no banco, por carta e tudo mais, você tem 30 dias para apresentar sua defesa. Olha, gente, é pouco. 30 dias para o trabalhador urbano e 60 dias para o trabalhador rural ou segurado especial. Né? Geralmente você vai, tira sua aposentadoria às vezes e tchau. E tchau. Segurado especial é o pescador artesanal e tudo mais, entendeu? Tem essa parte do segurado especial. Então a pessoa muitas vezes nem vai ao banco, né? Deixa o cartão com a esposa, ela vai lá e traz, entendeu? E nem viu. O que é isso aqui? Vai lá, passa e... Sabe? Ou pede ajuda para alguém sacar, esse é o problema, né? E aí,
para quem é trabalhador urbano, 30 dias para apresentar a defesa. Quem é rural ou segurado especial são 60 dias. O que é que acontece se você não apresentar essa defesa? Ele vai tirar. Ele bloqueia o teu benefício, ele tira o teu benefício. Nossa. Entendeu? E aí você apresenta a defesa. Apresentei a defesa dentro do prazo. Ótimo, maravilha. O que acontece? O INSS ou ele pode aceitar a tua defesa ou ele pode não aceitar. Aceitou, você continuou com o benefício, tudo bem. E pelo menos o tempo que se ficar tendo como causa ganha é retroativo. Sim, ele tem que te pagar de volta. Tá corrigido, tudo bonitinho. E se ele não aceitar, aí cortou o benefício e aí você tem que correr judicialmente, né? Recorrer ao Poder Judiciário para poder... Também vai receber, se caso o causa ganha, vai receber. Retroativo, sim. Só que no Judiciário são os últimos 5 anos. Ficar sem o dinheiro. É isso que é o mais triste. Até lá. Sogra, aí, viu? Até lá. Sumiu o sim, dinheiro, para pagar uma condução. Ela pagava com o dinheirinho, ela ia, vinha. Até lá, como é que você sobrevive? É complicado. Se você não tem uma família que te dá um auxílio... Você tem, mas tem a unidade. Lógico, mas tem isso também. 2, 3, tem isso 4, também, 5. Mas tem muita gente que não tem. Não tem família, é sozinho. Exatamente. Ou a família não tem condição, né? Tem isso também, a família às vezes não tem condição. Sim. E aí, como é que faz? 30 dentro de casa, mas sim. Sem trabalhar. Sim. E o que acontece, coisa nova, antes não tinha isso, tá? Para esses benefícios. 10 anos para você pleitear. Passou 10 anos, acontece, hein? Corta o benefício, vai para casa nunca mais. Você não entra na justiça, você não entra com recurso. No governo passado eles fizeram isso, né? Teve um corte, não teve? Então, teve um corte. Vem tendo já faz um tempo. Vivo, infelizmente, ele ficou com medo de será que eu vou receber a cartinha? Sim. Vem tendo um tempo, mas nunca foi tão quanto esse, tá? Sim. Só que para esses benefícios agora colocaram 10 anos. Para você brigar. Não brigou, passou 10 anos, já era, né? Então, se cortar administrativamente, você tem 30 dias para entrar com o recurso. Tá? Pelo INSS. Entrou com recurso, tudo bonitinho. Não conseguiu, judicial. Tá? Judicial. Muita gente não vai para o judicial. Passa 1, 2, 3, 4, 5 anos. Bateu 10 anos, já era, gente. Não deixa. 10 anos passa assim. Passa voando. Sem perceber. É. Às vezes a pessoa está conversando com o vizinho fala, nossa, eu vou no advogado. Quando você vê 11 anos, passou, né? Então não faz isso, porque a mesma regra de revisão para aposentadoria, né? 10 anos quando você aposenta e tal, para rever a aposentadoria de 10 anos, vai ser aplicado agora para esse pente fino, tá? Então é importante, as pessoas muitas vezes não sabem disso. Porque isso é novo. Isso não existia para esses benefícios, né? Pensão por morte, LOAS, auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Tá? Aí a pensão por morte, para saber se a pessoa realmente vivia com fulano, né? Que era companheira. Ou o filho que já fez 21 anos e está recebendo. Realmente é tudo. Sim. Essa pensão por morte eu até entendo de estar acontecendo o pente fino. Porque tinha muito morto-vivo que encontraram aí. Pois é. E aí, tinha. E aí o que acontece? 21 anos o filho, o INSS corta, é a regra dele. Né? Enfim. E aí às vezes passa 21, 22, o INSS come a bola e a pessoa continua recebendo. A pessoa não vai lá avisar. Entendeu? Na realidade é dinheiro do INSS, o INSS que tem que ficar de olho nisso. E agora quando tem a morte, já parece-me que agora já estão linkados, né? Sim. Os órgãos, o cartório já linka o cartório, com o INSS. Ali. Mas o que acontece? O cartório muitas vezes come bola, hein? Então a pessoa faleceu. Então toma cuidado, Faleceu. Porque tem que devolver. Tem que devolver. Gente, a doutora os últimos aqui, 5 anos, tem que devolver. Tem que devolver. Então o que acontece? Você acha, legal, tô dando um nó no governo. Porque eu faço imposto de renda. Sim. Então muitos clientes vêm querer
vantagem. Dá pancada no não faz isso não, gente. De burlar. Não faz isso não. Vocês estão na mão deles. Vai vir com juros e correção. Você vai falar, mas como? O único jeito, vai lá na frente do palácio, lá na Brasília, xinga o cara, briga com o cara. Tem outras formas, vota direito. Não faça, isso é desculpa a expressão, é burrice. Sim. E a mesma coisa no INSS, acredito que seja a mesma coisa. Sim, a melhor... Diga que morreu. Sim, melhor coisa. Como tem cartório ainda que come bola, né, nesse sistema, porque tem um sistema, o cartório tem prazo agora para informar, tudo bonitinho, tá informatizado. Mas às vezes falha. Sim. O que eu sempre digo? Gente, pega a certidão de óbito, tira uma cópia autenticada, vai no INSS e informa. Pronto. Não custa. Não custa, você poupa uma dor de cabeça. E outro, você vai ganhar a tua aposentadoria por morte. É menor. Uma pensão por morte, aí sim. Que é a sacanagem, você quer fazer sacanagem com o órgão. Você quer continuar recebendo, o cara ganhar 5, você não vai querer receber 3.200 ou 3. Mas receba os 3, fique tranquilo. Que tudo que você vai receber vai ser ilusório, que você vai ter que devolver tudo. Exatamente. E o que em cima dos 5. Exatamente. E você sabe que a pensão por morte vai ter uma mudança aí na nova... Sim. Que não escutei sobre isso. Sim, o que vai acontecer? Hoje, se você recebe... Se o falecido fosse aposentado, né? E ele viesse a falecer... O valor da aposentadoria dele era pago para a viúva, para os filhos e tudo mais. Para os filhos até 21 anos. Até 21. Né? O que é que vai mudar? Na realidade, vai pagar 60%, 50% para a viúva e 10% por dependente. Podendo chegar a 100%. Mas aí precisava, por exemplo, ter 4 filhos. Exatamente, 5 dependentes no total, né? Só que aí os filhos vão completar 21 anos, né? E aí vai cessar. Ou na regra atual... E aí quem que tem que ser comunicado? E aí o que acontece? Vai cessar e esse dinheiro não vem para a mãe vai ficar só com 50%. Regra atual, como funciona? Vem 100% para a viúva, né? E que ela divide com os outros dependentes. Ela lá, não o INSS. Não, na realidade vem o valor da pensão integral? E divide entre os dependentes. Viúva e filhos. Acabou, entendeu? Não é que é uma pensão para cada um. Divide aquele valor para cada um. Exatamente. E aí o que acontece? Vindo a reforma, a viúva fica com 50% e 10% para cada dependente, para cada filho, né? Os filhos completaram 21 anos, corta, ela vai ficar com 50%, né? Que isso já não aconteceria se fosse a regra hoje, porque hoje os filhos completam 21 anos e passa o valor para a mãe, passa o valor para a viúva, enfim, se for na madrasta, companheira, alguma coisa. Quem ficou com o benefício. Quem ficou com o benefício. Então, isso vai piorar muito, porque aquela esposa que depende financeiramente do marido. E por que eu digo a esposa, a companheira? Porque a mulher, isso é comprovado cientificamente e tudo mais. IBGE, a mulher, ela vive mais do que o homem. Então, normalmente é o marido mesmo que vai primeiro. Então, ela que depende do marido, ela não vai ter esse respaldo, hein? Muitas vezes ela não paga INSS, já, né? Eu não pago, mas enfim, quando meu marido falecer, pelo menos eu tenho a pensão por morte. Vindo a reforma, não vai ficar assim. Hoje, perfeito. Se ele não era aposentado, faz o cálculo como se fosse da aposentadoria por invalidez, por exemplo. É 100%, vai para a viúva. Lindo. Se ela tiver 44 anos, ela recebe isso vitalício. 44, hein? Se não tiver 44 anos, ela não recebe vitalício. Recebe por alguns anos, né? De acordo com a tabela do INSS. Pela nova reforma, ela recebe só 50%, a viúva, a companheira. Só vai ter acréscimo de 10% por cada filho, né? E aí os filhos completaram 21 anos, corta, ela fica só com 50%. E aí o Senado segurou em um salário mínimo. Porque o texto original podia ser abaixo do salário mínimo. Nossa. Tá? Esse era uma vergonha. Houve uma mudança agora. Houve uma mudança agora do Senado, né?
Pode acontecer mais mudanças do que a gente está conversando aqui? Pode. Ainda? Sim. Tem 70 emendas no Senado. Mas ainda vão discutir essas emendas. Nossa, eles estão brigando ainda. Eu, sinceramente... Na Câmara passou, mas também Câmara não passou, passou com totalidade. Não passou com totalidade, emendas, tiveram algumas mudanças, né? Mas no Senado agora tem uma previsão de uma votação para o dia 24 agora, mas eles estão brigando demais. Acho que não vai rolar. Ah, inclui ou não inclui o estadual? Inclui ou não inclui o servidor municipal? Isso que eu ia falar. Tem essa briga. Então na PEC 06, que é essa de agora, não, mas provavelmente eles vão fazer uma outra para tratar desse pessoal, que é os estaduais e municipais, né? Por que é que eles não quiseram colocar? Porque nós estamos na boca de uma eleição municipal, né? É. Então, Agora. tem isso, infelizmente. A pessoa tem uma aposentadoria por morte. Sim, O marido morreu, sim, sim. ela tem que nem a aposentadoria, né? Sim, a pensão. Pensão. E ela também trabalhou. Sim, Ela tem direito de entrar. ela tem. Ela tem, porque uma coisa é a aposentadoria, outra coisa é a pensão, tá? São benefícios distintos. Aposentadoria, ela pagou para ter a aposentadoria dela, e a pensão, né, é advento de morte de um marido, de um companheiro, às vezes até de um filho, tá? Muitas vezes não sabe disso. A mãe que é dependente do filho, muitas vezes o filho mora na casa dela, é solteiro, paga as contas dela. Ela tem que que comprovar através de declaração de imposto de renda. Ela tem que comprovar que ela era dependente, sim. Ela tem que comprovar que ela era dependente. Um dos fatores. Ela tem que comprovar que ela era dependente econômica do filho. Em resumo é isso, é comprovar que ela é dependente. Exatamente. Por declaração, Sim, só que olha, se o filho tiver... Só não adianta ir na bercearia do seu João, tá? Não, pelo amor de Deus. Esse não vale nada. Esse não vale nada. Esse é o cara. Pois Ele que teria... Ele que ia te dar o laudo. O laudo. Que realmente depende do filho. Mas não adianta ir lá no seu João. Não. Tem que ser documento oficial, né? Mas se o filho tiver... Se ela tiver um filho, né? Se ela tiver um neto, o neto exclui a avó, hein? Ah, a avó não tem... Não. Então a mãe, por exemplo, só teria direito se o filho, né? Efetivamente a sustentasse. E aí tem que ter documentos... É claro que o INSS não vai reconhecer, mas judicialmente você pode ter meios de mostrar isso efetivamente, que a mãe dependia do filho, né? Ela não tinha outra renda e sem isso ela passa fome. E aí, então, sim, tem direito, né? Desde que ele não tenha outro dependente que a exclua, aí sim. Tá? Mas a viúva, sim, ela tem a aposentadoria dela, ela pode sim pedir a pensão por morte sem problema nenhum na regra atual. Tá. E o que nós estamos... A gente não faz a pauta? Esse é um dos problemas. Quem sabe faz ao vivo. Ficou ali... Tem beijo aí, doutora? Não tem beijo, não. O pessoal só tá pedindo o link mesmo. Então tá bom. Deixa eu falar. O que nós ficamos aqui? Motorista, nós ficamos conversar sobre isso. Olha, do autismo seria? Não, também ficou. Mas o que quase ninguém sabe é que o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, ele foi condenado por uma ação civil pública que o Ministério Público Estadual começou, né? Condenado a construir centros de educação e de tratamento para autistas, tá? No estado inteiro. E enquanto ele não fizer, enquanto não construir, ele tem que fazer parcerias com privado. Aproveitando o gancho da doutora Ana, acho que é prefeitura, não sei se eu estou certo ou não, também são obrigadas, as escolas obrigadas não, elas podem comprar orgânicos diretamente do produtor, sem licitação, tá? Depende da forma da licitação. Que está liberado, não sei se foi o governo ou se foi a prefeitura. Depende da forma da licitação, né? Tem alguns casos que dispensa a licitação, isso, sim. Exatamente. Em alguns.
Mas o que acontece? Aí enquanto o governo do estado não fizer isso, esses centros de educação, de tratamento para o autista, ele tem que custear isso no privado. E a população não sabe. Então, se você tem uma criança que é autista em grau moderado, por exemplo, aí a pessoa pensa, mas é grau moderado. Não! O grau moderado é extremamente severo, entendeu? Ela não consegue, por exemplo... Moderado na palavra. Na palavra, entendeu? Porque tem leve, moderado e tem o grave. O moderado, a criança ela não consegue frequentar uma escola sem ter as crises. O grave é ele ter autismo e estar na UTI. É exatamente, praticamente isso, Pelo né? amor de Absurdo, Deus. coitada da criança, que é obrigada a frequentar uma escola, que todo mundo fica, mas é pela inclusão. Veja, o professor, ele não é especializado na criança do autismo. Mas tem que ter um também, Tem né? que ter, tem que ter, é obrigatório, e eles não têm. Escola estadual, escola municipal, eles não têm. Então, o que acontece? A criança está lá... E ela não aprende a ler, ela não aprende a escrever, ela se sente desvalorizada. Os coleguinhas, é lógico, aí é criança, né? Tiram sarro, é aquela coisa do bullying. Saiu aí outro dia que uma criança bateu. não sei se você viu. Sim, uma criança síndrome de Down apanhou. Síndrome de Down, Isso é um absurdo o colégio onde estava todo mundo, né? Sim. Enfim, isso aí é caso de polícia, inclusive, né? Onde é que estava o pessoal, né? Que devia estar lá de olho nisso, enfim. E agora... tem que cobrar do município, cobrar do estado, né? O seu filho que tem autismo, que tem um laudo médico, que tem um laudo de uma psicopedagoga dizendo que ele precisa de um colégio de pessoas especializadas, senão ele não tem condição de... não é evoluir, mas tem condição de ter um progresso, né? Na escola incluso, e tudo né? mais, ser incluso, porque senão essa criança ela vai ficar extremamente dependente, Sim. ela não consegue ter uma vida em sociedade, entendeu? Porque não é só na escola, ele tem que ter um acompanhamento psicológico, psiquiátrico muitas vezes, fonoaudiológico. Primeiro, o ideal seria falar com a diretora da escola. Sim, Olha, é o diretora seguinte, da é isso, escola, isso, secretaria tem direito a isso. de ensino. Não vai Meu- resolver. Se não vai, já me fala que eu já vou Exatamente, olha, faz protocolo do atrás seu do requerimento. Isso. Entendeu? Documento médico e tudo mais, pedindo, né? Se ela não colocar uma professora ali, um auxiliar especializado em autismo e tudo mais, tem que dar um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, aí sim você tem que ir mesmo para a justiça, né? Defensoria pública e tudo mais, porque não pode ficar assim. Quem está sofrendo é a criança, É. né? Quem está Essa sofrendo é dúvida. a criança. O ensino especializado, a criança ela tem uma condição, ela tem uma chance maior de progredir. Né? Então, é o que eu sempre falo, ninguém sabe disso. Tem ação civil pública, Então, bonitinho. exatamente. E tá? a doutora tem um vídeo sobre isso, viu? Explicando tudo. Tem do Você vai YouTube. mandar todo dia ou como é que é? Que você falou, não, vou ver se eu faço os vídeos. Você começou agora. Sim. Toda semana tem no YouTube, Isso. né? Toda semana tem um vídeo diferente, né? E é isso. É isso. Eu acho que o que vale mesmo é a gente informar a população. Isso. É usar isso aqui, o microfone. Usar o microfone, enfim. é dar munição para as pessoas, Isso. porque a partir do momento que elas ficam sabendo, elas conseguem correr atrás, né? Que é onde começa a sair os resultados. Exatamente. Pessoas saindo Exatamente. atrás. A sociedade, infelizmente, ela é tolhida de todas as formas, né? E vocês estando certos, vocês vão estar errados em muitos casos, viu? Sim. Exatamente. Tem mais essa, então. Exatamente. E você não sabe o que as mães de autistas passam nas secretarias do Nossa. colégio, tá? Você Muitas. tem muito cliente que Eu tenho alguns casos, sim, desses. você ganhou todos. Enfim, conseguiu. A gente batalha, né? Alguns casos saem, outros casos não, né? A gente Complicado. batalha, né? Mas aí o que acontece? As mães são chamadas de histéricas e tudo mais. Eu acho que as mães de autistas podiam aparecer aí no WhatsApp, no site da rádio, escrevendo seu depoimento, para que todo mundo pudesse saber A o que gente poder- passa. Bota o nome do colégio, divulga o nome do colégio, né? Exatamente.
para o pessoal saber que colégio, que município que não se Manda enquadra. aqui que eu pego a lei com a doutora, ela já faz um link, já manda, entendeu? Se precisar fazer um ao vivo. E já vai que vai, já te dá, ó, vai aí, assim, 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 essa, vai te ensinar o caminho das pedras. E é pedras mesmo, viu, gente? É pedras Pedreira, né? É pedreira, né? Não é pedrinha. Não é Esse que vai encontrar pedrinha, pedrisco, não. como é que fala? A pedrinha pequenininha lá. Sim. Caramba, doutor, a gente ficou de falar sobre isso, mas não vamos esquecer, a gente devia ter anotado, né? Esquecemos. Não, mas fica tranquilo, a gente vai ter outra oportunidade, se Deus quiser. Vai, dia 9, né? Vai. Dia 9 tá voltando. Dia 9 aí. de outubro. Isso. E ela vai estar voltando aí. Se quiser colocar suas considerações finais. Dia 9 de outubro, né? Justamente para falar sobre pelo menos Vamos o ver, primeiro né? turno, né? Vamos ver como que vai ficar aí do Senado, né? Vai ter também primeiro e segundo turno? Primeiro e segundo turno, né? O segundo turno tá mais ou menos pro meio, comecinho agora de outubro. Eles estão correndo, né? Aproveitar. Última mudança dessa durou 10 anos. Eles estão correndo, né? Aí tá uma correria danada. Né? Tem interesses nisso. Aproveitando, né, que são questão de leis. Eu fui lá no Jaqueline e vai ter a eleição para os novos conselheiros tutelares. Sim. Não sei se ela já recebeu alguma. Não. Ou se trabalha com isso ou não. Não. O governo não mandou um informativo para quem vai votar, colégios. E é agora, em outubro, e não mudaram a data, enfim. A quem interessa tudo isso? Eles estão apavorados. No caso aqui, Paulo Vitor, que é o do caso do Jaqueline, que é o nosso prefeito aqui, subprefeito do Butantã. Então, por favor, estou aproveitando aqui a doutora Ana, que está aqui no programa, não que tem a ver com isso, aproveitando só a nível de ser leis e ser, né, também uma situação que deveria já estar pronta e resolvida. Então, os eleitores não estão sabendo onde votar, os colégios a serem votados, quem votar. Tem também, de cada candidato, existe um histórico dele, se ele tem problema na justiça, se pode ser impugnada a candidatura dele. Sim. Tá ok? Então, Paulo Vitor, dá uma agilizada nisso, não chegou nada até agora lá. Entendeu? Na mão deles, tudo. Antigamente já tinha chego há muito tempo. Entendeu? Então, vê isso daí com carinho. Tá? Não esquece. Lá no Jaqueline, por exemplo, tá precisando. E a pessoa reclamou, ela falou, olha, não é por ser eu, não. Todos os candidatos. Entendeu? Então, vamos agilizar isso daí. E... Olha, eu agradeço muito a oportunidade, né, o espaço. Eu espero ter ajudado, ter informado de alguma forma, tirado as dúvidas. Se não, por favor, deixe suas mensagens, que quando eu vier da próxima vez, se Deus quiser. Também. E tem seu telefone, seus contatos lá do escritório, né? Então. Mas a gente vai estar aqui, aí a gente faz por aqui mesmo, tá bom, né? Tá. E aí o que acontece? O que eu deixo aqui é uma reflexão. No YouTube, é só entrar no YouTube? Isso, é só entrar no YouTube, botar meu nome, Ana Luísa Tangerino. Então tá aí, ó. Ana Luísa Tangerino, e aí vai ter lá o meu canal. Tá. Ou o site também, que é analuisatangerino.com.br. Né? E aí tem todas as matérias, eu atualizo diariamente todas as novidades de INSS e tudo mais. O que é importante? Gente, ainda está no Senado. Cobre do senador, cobre do seu senador, de quem você votou. Isso tá rolando. Mande e-mails, faça valer o seu voto. Porque passando essa reforma, vai ser ruim para todo mundo. Vai ser ruim para você, vai ser ruim para o seu filho, para o seu neto, para as novas gerações. Nós não temos o INSS quebrado. Vai sim quebrar na hora que passar, porque vai todo mundo virar e fazer previdência privada. E é isso que eles estão querendo fazer no novo INSS, como se fosse uma privada. E aí você paga e tem todo o dinheiro de uma vez só e não para o resto da vida. Ou pega pouquinho, na hora que acaba o dinheiro já era. E você, idoso, vai ter esse dinheiro como? Então deixa o INSS como está, vitalício,
Vamos cobrar os nossos governantes para que o INSS seja muito bem administrado, esse é o problema. Para que não fiquem desviando verbas. Como é que ele chama lá do governo lá? Que está cuidando disso? Sim. O ministro lá, O da economia? Guedes, né? O Guedes. Ele é economista, ele não é previdenciarista. Isso que é o problema. Ele está fazendo a conta. Né? Que os filhos vão ficar sem dinheiro. Exatamente. Se não aprovar, né? Que as gerações. Pois é. O avião vai cair. Pois é. Né? Mas não tem nada disso, não. Isso daí é para assustar a população. Eu também acho, também estou aí. Não deixem de contribuir para o INSS. Né? Ele é nosso. Ele não é do governo A, B, C ou D, ele é nosso, né? Vamos cobrar, gente, porque se isso passar, não vai ser ruim para o previdenciarista. Não, porque isso é um mercado previdenciário. Vai aumentar, inclusive, o mercado. Vai ser ruim para o cidadão, para o trabalhador que está ali ralando todos os dias. Então, vamos cobrar, gente. Ainda não foi votado. Ainda há tempo. Dá tempo. Ainda dá tempo. Não esqueçam da aposentadoria privada. Tá? Olha o que ela falou. A aposentadoria por invalidez, você imagina, hoje ela é 100%. Se passar, ela vai para 60%. Imagina você, doente, precisando de dinheiro para remédio, para um monte de coisa. Nem remédio não tem mais, né? Você chega no posto de saúde, está faltando. Alto custo está faltando. Então, mesmo que tenha triste. Dinheiro. Mesmo que tenha dinheiro, às vezes do alto custo, uma caixa de remédio é R$800. Imagina você tirar isso da sua aposentadoria. Então, são coisas que a gente tem que cobrar, né? Então, assim, vamos ficar atento e cuidado com essa pegadinha aí, gente. É um pegadão, né? Uma pegadinha. Pegadão. Né? Você tem que contribuir durante 15 anos consecutivos. Exatamente. Não importa sobre... É isso que eu fui pego de surpresa, porque eu já no meu pensamento, e antigamente também se fazia isso, você pagava atrasado e tal. Sim. Agora, né? E aí eu não sabia. Desde a mudança da lei lá atrás, né? Exatamente, que você, se não tiver os 15 anos consecutivos, sim. Você vai perder a aposentadoria. Exatamente. Você não aposenta até que você completar os 15 anos pagos em dia, entendeu? Você tem 10 anos pagos em dia, então agora você paga 5 anos em dia para completar, né? Exatamente. Completou 180 contribuições em dia, completou. Agora você aposenta. Se não, neca de pitibiribas, que é o que falam lá. Doutora, eu tenho só a agradecer. Eu é que agradeço o espaço e a oportunidade. Eu falo para todos eles nos programas que eu queria, quando eu fazia a rádio lá em cima, eu queria pedir ao universo que me trouxesse um programa que eu pudesse, pelo menos 2 horas, trazer uma autoajuda, trazer algo que eu falar, que a gente pusesse. Algo que contribuísse, né? E realmente ajudasse as pessoas que estão ali, do outro lado. Sim. Falar, poxa, que mudasse o caminho da pessoa, pro bem, melhor. E aí, o universo me deu uma rádio, que não é um programa de 2 horas. Maravilha. Eu tenho de segunda a segunda para fazer programa para as pessoas. Sim. Então, só está inserida nisso. Muito obrigado pela tua que agradeço presença. Me sinto muito honrado. Que bom, eu me sinto e é fantástico. Acompanhe a doutora, já passou as redes sociais dela. Quer repetir? O YouTube, né? Ana Luísa Tangerino, né, no YouTube, e o site analuisatangerino.com.br. Mas, caminhe suas perguntas aqui para a rádio, que a gente vai estar sempre aqui junto, conversando. Tá bom? A gente vai estar sempre. Obrigado, doutora. Eu é que agradeço. Vamos ver o nosso pequeno lá, que tá lá embaixo. Vamos lá, boa noite para todos. Boa noite, obrigada gente. pela audiência. Valeu. Dream that you did too. Oh why can't well, I see trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful